Irmãos, existem duas coisas, né, que está me chamando a atenção aí, é o Reino Unido e a OTAN. A OTAN, eu vou mostrar isso para vocês, começando pelo Reino Unido. Eles estão numa manobra, né? O Reino Unido se prepara para agir com a Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Olha aí, olha a quantidade de países, né? O ministro da Defesa britânico previu um conflito global entre o Ocidente e a Rússia, a China e o Irã e a Coreia do Norte a qualquer momento. Shapps apelou aos aliados da Grã-Bretanha para que aumente os seus gastos militares em resposta a essa chamada de ameaça existencial. Em seu primeiro discurso como chefe da defesa na segunda-feira, Shapps descreveu o Reino Unido como uma potência militar global, citando o orçamento de defesas recorde de 50 a 63 bilhões de euros do país, seus recentes ataques aéreos contra as forças Houthis no Iêmen e o anúncio do primeiro-ministro Rishi Sunak de um pacote de ajuda militar de 2,5 bilhões de libras, 3,2 bilhões de dólares para a Ucrânia na semana passada. Isso aqui é por mês, né? Shapps promoveu que aumentará ainda mais os gastos militares da Grã-Bretanha e que usaria sua influência para garantir que outros aliados e amigos correspondessem ao nosso compromisso. Poderemos estar e olhar para vários teatros de conflito, incluindo a Rússia, a China, o Irã e a Coreia do Norte, disse ele. Perguntou-se, olhando para os conflitos de hoje em todo o mundo, é mais provável que esse número aumente ou diminua? Suspeito que todos sabemos a resposta, é provável que cresça. Por isso, em 2024, deve marcar um ponto de inflexão. O Reino Unido gasta mais de 2% do seu PIB na defesa e pretende aumentar para 2,5%. A NATO exige que seus membros gastem mais de 2%, mas apenas um terço dos seus 31 membros cumpre realmente esse requisito de acordo com o relatório do bloco divulgado no verão passado. E aí, irmãos, junto com o Reino Unido, que está dizendo que vai aí gastar mais, nós temos aí um mega exercício de G, é um mega, não é um pequeno, né? Exercício de G pela OTAN. 90 mil soldados. 90 mil soldados. Olha aí, OTAN irá mobilizar 90 mil soldados para exercício militar que simula um ataque à Rússia. Aí você tem a Suécia alertando aí o povo para uma possível guerra. Nós temos a França e a Europa, né? A União Europeia. O negócio está tomando uma escalada. E veja que todas, tanto a OTAN como o próprio Reino Unido, todos estão se preparando com um embate com a Rússia. Verdadeiramente, nós estamos aí num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Eu acredito que o pavio está bem perto de explodir. Então, é muito soldado, irmãos. Olha só. A NATO planeja mobilizar 90 mil soldados, a sua maior manobra militar desde a Guerra Fria, numa tentativa de dissuadir Vladimir Putin. A aliança anunciou que o exercício começará na próxima semana e testará durante meses a capacidade dos aliados de se envolverem num conflito com um adversário tão capaz como a Rússia. Está aqui o nome que será dado ao exercício, durará até o final de maio e envolverá 31 países membros da OTAN, além da Suécia. Candidato a membro, disse o jornalista, comandante do Supremo Aliado da OTAN na Europa,
general dos Estados Unidos, Christopher Cavoli. Os jogos de guerra pretendem ser a nova demonstração de força da OTAN e o seu compromisso em defender todas as nações do ataque. A aliança demonstrará sua capacidade de reforçar a aérea Euroatlântico através de um movimento transatlântico de forças da América do Norte, disse o general dos Estados Unidos aos jornalistas em Bruxelas, após uma reunião de 2 dias de chefes de defesa nacional. Foi anunciado na semana passada que o Reino Unido enviará 20 mil soldados com 2 novos porta-aviões da Marinha Real, 8 navios de guerra, bem como a aeronave de ataque relâmpago F-35 da RAF, que praticará voo em cenários de conflito simulado. O secretário de Defesa do Reino Unido anunciou a implantação na segunda-feira. Os jogos de guerra ocorrerão depois que o ministro do Reino Unido teria anunciado um pacote de apoio adicional de 2,5 milhões de libras à Ucrânia e aos ataques aéreos da RAF com os Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen. Segundo o jornal alemão Bild, a Alemanha enviará 12 mil soldados juntamente com 3 mil veículos e aí está aqui as aeronaves, né? E 30 aeronaves. Citando a agência de imprensa, o Bild disse que o exercício irá simular um ataque russo ao território da NATO, um cenário que desencadearia o artigo 5, que afirma que se algum país da NATO for atacado, todos os outros países da aliança se mobilizarão para defendê-lo. E aí está aí uma mega operação diante dos nossos olhos, e é a maior desde a Guerra Fria. Então, são 35 países aliados e unidos para um possível ataque contra a Rússia. Agora, o problema disso tudo, irmãos, eu vou dizer aqui, existe um grande problema, que hoje uma guerra o cenário de guerra hoje ele é assustador, não é por causa de envolvimento com soldados. Eu não sei se vocês repararam que a quantidade de drones que estão sendo usados nesses ataques. Alguém tem reparado isso? A quantidade de armas que estão hoje, que são 100 vezes, 1000 vezes mais potentes do que uma bomba atômica. Então, dentro de uma escala de um conflito nessa amplitude, se Vladimir Putin só decide dizer, não, vamos usar os Smart Satan 2. Irmão, o prejuízo de morte e destruição é gigantesco. Não se compara, eu vou dizer aqui algo muito sério, não se compara o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não se compara. Não se compara o que aconteceu no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Não se compara. Então, assim, você está vendo aí, e aí isso nos aproxima do Apocalipse. Principalmente Apocalipse capítulo 6, versículo 2, versículo 3 e 4, cavaleiro do cavalo vermelho. Isso é o cavaleiro do cavalo vermelho se posicionando mundialmente para um conflito. Então, veja bem, irmãos, as pessoas não imaginam, eu vou dizer assim, só os Estados Unidos e a Rússia. Eu vou tirar a China, eu vou tirar Reino Unido e vou tirar a União Europeia. Só os Estados Unidos e a Rússia têm poder de destruir o planeta Terra 54 vezes. Eu vou repetir. Só os Estados Unidos e a Rússia, com seus armamentos nucleares, eles têm poder
de destruir o planeta Terra inteiro 54 vezes. 40 minutos o mundo está totalmente destruído se esses mísseis forem detonados. 40 minutos. Aí eu pergunto, para que você vai fugir para o meio do mato? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Não é uma hora, não é dias, é 40 minutos de tudo destruído. Então, assim, para que existe tanta armas de destruição em massa? Alguém pode me responder aqui por que existe tantas armas de destruição em massa? É preparada para o Apocalipse. Agora veja como nós estamos perto do cavaleiro do cavalo vermelho se manifestar. Então, só para você entender a minha visão escatológica disso, o mundo vai entrar num conflito, o Oriente Médio vai desencadear um caos nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, Canadá e Austrália. Vai gerar um caos nessas regiões. Por quê? Porque está cheio de imigração, imigrantes, que irá, se sumiu a imagem, mas permanece, é a minha internet, que irá gerar um caos. Esse caos, ele vai entrar numa escala gigantesca, que vai clamar por uma ordem, é a ordem do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. É por isso que o anticristo está montado no cavaleiro do cavalo branco, Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Por quê? Porque o anticristo ele vai trazer a falsa paz. Porque a paz dele vem debaixo de um totalitarismo. Ou vocês obedecem ao que nós queremos agora, ou vocês não vão poder permanecer em sociedade. Ou vocês serão controlados pelo governo, ou vocês não vão poder comprar, vender, comer, pagar conta. Então, veja, o mundo está caminhando para esse caos. Caminhando para esse caos. E o que vai acontecer após o caos? Haverá uma falsa paz que vai desencadear nisso que você está vendo, numa guerra de proporção gigantesca, cavaleiro do cavalo vermelho. Então, assim, está tudo muito claro diante dos nossos olhos. Está muito, muito claro, muito claro. Só não enxerga quem não quer. E, diante do que aconteceu no Fórum Mundial Econômico, eu digo para vocês, meu irmão, eles não estão escondendo mais nada. Eles não estão escondendo mais nada. Não estão escondendo. E isso comprova que nós somos a geração do arrebatamento. E isso comprova também não só que nós somos a geração do arrebatamento, mas que o mundo caminha para o fim. O fim. O fim. E eu estou com um vídeo aqui, eu tenho até medo de colocar ele.